Você deixaria a noiva na grande tribulação? Olá, eu sou o pastor Edinho e esse é o meu canal, Teologia e Graça na Veia. O livro do Apocalipse, antes de comentar verdades centradas dentro desse livro fascinante, escatológico, vindouro, e peço muito a sua ajuda, que me ajude a compartilhar esse vídeo. Se inscreva no meu canal, divulgue, compartilhe com algum amigo, algum obreiro, algum irmão, algum amante das Escrituras, como você também é. Faça isso, me ajuda, será uma bênção para todos aqueles que a gente pode alcançar, falando e comentando sobre a Bíblia Sagrada. Muito bem, voltamos. No livro do Apocalipse existem 22 capítulos, porém, até o capítulo 4, fala de um período da igreja que estava na terra, um registro histórico, porém a escatologia dos 22 capítulos inicia-se no capítulo 4 em diante. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse para João, disse assim: João, depois dessa, sobe aqui, João, depois dessas coisas, escreve as que hão de acontecer. Então começa o tempo vindouro, escatologia, depois no final do capítulo 3, iniciando-se no capítulo 4. Então, escatologia no Apocalipse é do capítulo 4 em diante. Do capítulo 4 até o final do capítulo 22, ele não está de ordem também cronológica. Mas existe um segredinho para quem questiona se a igreja fica ou não na grande tribulação, passa pela grande tribulação. Em primeiro lugar, eu preciso entender algumas coisas entre teologia e graça. A teologia, ela pode te dar muito conhecimento e muita informação, mas corre o risco de muito conhecimento e muita informação e perder a graça. A conexão das duas coisas, ele vai te gerar um segredo que muitos pastores, estudiosos, teólogos, pregadores, itinerantes, conhecedores da palavra, formados em níveis de conhecimento, não é? Com uma bagagem extraordinária, talvez não conheça um segredo que eu vou te falar agora. Conhecimento, teologia, a graça, a presença maravilhosa de Deus, do Espírito Santo, é Ele que traz o entendimento. Porque na teologia eu posso estudar o livro e adquirir muito conhecimento e muita informação. Mas o autor, o Espírito Santo, ele é o único que está perto, frente a frente comigo, para me trazer entendimento. Isso vai gerar a graça. E vai gerar um segredo que todos esses pregadores, conhecedores da palavra, pessoas, pastores, líderes que têm programa de TV, de rádio, que são são pós, tem uma coisa que eles talvez não perceberam, que é o que eu estou falando agora, que entra no campo, duas coisas que acontecem e gera uma, teologia e graça, gera percepção. Tem coisas que não está escancarado no texto, porém a inteligência, a percepção das coisas vai gerar um segredo extraordinário. Por exemplo, a igreja é chamada de noiva. Como que eu vou deixar a noiva? Como é que Deus pode deixar a noiva? Constitui a noiva, a igreja, deixa um consolador para preservá-la e deixa na grande tribulação. Tem muitas coisas na teologia, muitos os conhecidos pós, alguns eram acreditavam que Jesus vai tirar a igreja antes e mudaram de ideia por causa de muito conhecimento, muita informação. Jesus morre por todos, ressuscita por todos, derrama o seu sangue por todos. Só que ele constitui uma igreja, e ele diz assim, que as portas do inferno contra ela não prevalecerão. É chamado de igreja, a noiva, para deixar na grande tribulação. Primeira coisa que as pessoas precisam entender, qual o propósito da grande tribulação? A grande tribulação, ela tem um propósito de tratar com a nação de Israel, com o povo judeu e com os gentios,
Os gentios estão resumidos em todas as nações, os ímpios, tá tudo misturado. Vai ser um tratamento de Deus para quem não disse não para as Escrituras, para quem disse não para o Evangelho, para quem rejeitou. A igreja não, a igreja é a igreja porque aceitou o Evangelho. A base da igreja é o Evangelho. Então, o tratamento da grande tribulação não é para a igreja. Não tem sentido. A percepção das coisas, Deus chama a igreja de noiva e vou deixar ela lá numa roubada dessa, numa situação dessa, de desprezo, de tratamento. Grande tribulação é um período de juízo. É que esses teólogos, esses pastores que depois viraram pós, eu acho que não entenderam que a grande tribulação é um período de tratamento, é um período de juízo, é um período de acerto de contas. Mas para a igreja, vai deixar a igreja lá? Não tem sentido nenhum, não é? Até porque dos 22 capítulos do Apocalipse, nós observamos um segredo. Olha só, até o final do capítulo 3, Deus fala das igrejas, né, o que elas acertaram, que os êxitos, né, mas também dos seus, onde errou, onde deixou de fazer o que fazia, sabe? Deus tratou com cada uma, né, censurou elas, enfim. No final de cada versículo, de cada tratamento de igreja, o Senhor Jesus tratou: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tudo certo. Aí no final do capítulo 3, cessou, no final do capítulo, aí iniciando o capítulo 4, o Senhor Jesus diz para João, depois dessas coisas, escreve as que hão de acontecer, já é futuro, escatologia. O que dá para perceber? Que Deus tirou uma igreja. Das 7 das igrejas, ele tirou uma, não é? Existem 7 igrejas visíveis, históricas no Apocalipse, mas existe uma que é a que ele será arrebatada, que ele toma para si. Essa igreja é invisível, só Jesus sabe, só Jesus conhece, não é? Lembrando que das 7 não existe uma igreja perfeita, uma igreja 100%, mas de todas elas tem os seus êxitos, mas tem seus defeitos também, como toda igreja aqui na Terra no século XXI também tem. Mas Deus, na pessoa do teu Filho amado Jesus, vem buscar uma igreja que ele vê, que ele conhece. Aí só aparece lá no capítulo 13, o versículo 8 dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Não fala de espírito e nem de igreja. Por quê? Porque a igreja foi tomada, a igreja foi tirada. Aí no capítulo 4, a igreja só vai aparecer só no capítulo 19. Mostra ela entrando para as bodas do Cordeiro, para uma grande festa. Recebeu o vestido de linho finíssimo, que é a justiça dos santos. A Bíblia diz que a esposa se ataviou. Na terra ela é noiva, mas ela entra como esposa para sentar nas bodas do Cordeiro. Enquanto ela está desfrutando dessa grande festa, desse grande banquete, antes ela passa pelo tribunal, recebe a recompensa, recebe o vestido e vai sentar na mesa e será servido por Cristo. Lucas 12:37 vai dizer que ele nos servirá, ele cingirá, chama de bem-aventurado, cingirá a todos nós, vai ajeitar o seu povo e vai nos servir no reino dos céus. E olha só que coisa maravilhosa, tremenda, extraordinária. Aí do capítulo 4 até o capítulo 19, acontece período de juízos. 7 taças, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. São períodos de juízos para a igreja. Juízos para a igreja. Deixa o Espírito Santo nela, constitui como igreja. Em João 14 fala assim: eu vou vos preparar lugar, porque onde eu estiver, quero que estejais vós também. Isso é relacionamento, isso é cuidado, é zelo. Eu vou preparar, mas eu vou deixar vocês numa situação roubada. O povo confunde muito tempo de aperto, de dores, princípio de dores, com o que está acontecendo em Mateus 24. Tudo que está acontecendo hoje, guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, o acúmulo de iniquidade, de perversidade, são princípios de dores. Mas grande tribulação não me diz. Então o que a gente passa hoje são tribulações, mas não grande tribulação. A grande tribulação é um período específico. É o que estudam demais, esquece desta graça.
grande tribulação, o nome grande significa um período específico, mas não é para nós a igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus arrebatará a sua igreja. Os juízos que acontecerão do capítulo 4 até o capítulo 19, não é para nós, não é para a igreja, é para os judeus, é para Israel, é para o mundo ímpio, é para os gentios, mas para nós não. Jesus tirará a sua igreja, não é? Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Guarde isso, tá bom? No capítulo 19, a igreja chega na eternidade, chega para as bodas do Cordeiro. Depois, ela desfruta dessa bênção, depois ela só desce com Jesus para a instauração do milênio, né? Jesus vem pelejar pela nação de Israel, que é o seu povo também, não é? Que é os seus, né? Mas o rejeitado. Então ele vem para pelejar, para prender Satanás por 1000 anos, não é? E instaurar o milênio, não é? E no final do milênio, solta de novo o adversário, Satanás, não é? Vai ter um período vai ser julgado, período do chamado juízo final, não é verdade? Mas a igreja, ela está num patamar totalmente diferente, não é? Tem igreja aí, mas já está desfrutando das bênçãos do Senhor, né? E no capítulo 21, vem novo céu, nova terra, nova Jerusalém. E o capítulo 22, finalizando, né, o maravilhoso ajuntado de conhecimento, de informações do Apocalipse, né? Eternidade, né? Tudo para sempre, é glória, poder. Aí já não é mais, já não tem igreja, né? Porque a igreja já o povo revestido da sua glória, né? Junto com os judeus que se converteram, né? Junto com Israel convertido, e a conexão de um povo só diante do eterno Deus. Mas por enquanto, até que venha o Senhor Jesus, a noiva, a igreja, o sal, a luz da terra, está aqui. Então, o grande tribulação, para refazer o relógio das 69 semanas do livro de Daniel, para se cumprir a 70ª semana, precisa tirar a sua igreja. Ele tirando a noiva, tirando a igreja, aí o relógio anda, vai se cumprir as 70 semanas de Daniel, ao cumprimento da palavra. Porque o livro do profeta Daniel também, para entender Apocalipse, precisa pegar o livro de Daniel, porque o livro de Daniel, as profecias, não é para a igreja, não tem nada a ver com a igreja, é para Israel, é para os judeus. Então, aí, para se cumprir isso, ele tira a igreja e trata com Israel, e se cumpre a 70ª semana. Que Deus nos abençoe, guarde esta palavra, divulgue essa mensagem para alguém, é bênção de Deus para você, para algum pastor, para algum líder, algum amante das Escrituras também. Que Deus nos abençoe. E nunca esqueça disso, teologia é bom, mas a graça traz todo o entendimento do que estudamos. Teologia e graça na veia. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.